Você já sentiu que Deus te escolheu, mas o processo parece duro demais? Que o silêncio dele não é ausência, é preparação? Esta é a história de Davi, o pastor que virou rei, o guerreiro que venceu gigantes, mas perdeu guerras dentro do próprio coração, o homem que pecou, mas encontrou redenção nas lágrimas. Segundo Samuel, não é sobre poder, é sobre propósito. Não é sobre trono, é sobre coração. É o retrato de todos nós, imperfeitos, mas alcançados pela graça. E hoje você vai descobrir por que Deus nunca desistiu de Davi e por que ele também ainda não desistiu de você. Inscreva-se agora no canal e caminhe comigo nesta jornada espiritual cinematográfica. Bloco 1. A ascensão de Davi e o chamado da superação. O som do vento sopra sobre as colinas antigas. O sol nasce sobre Sião. A poeira dourada se levanta no horizonte e um novo capítulo começa. Mas antes de continuar, uma pergunta ecoa. Você já sentiu que Deus está te preparando em silêncio, enquanto o mundo parece não perceber o que ele está construindo dentro de você? A história do livro de 2 Samuel começa assim: no silêncio, na dor, na espera. E é nesse lugar invisível que Deus forma os seus escolhidos. Davi está diante de uma nação dividida. Saul, o rei anterior, está morto. O campo de batalha ainda cheira sangue e perda. O trono está vazio. Mas Davi não comemora. Ele não se alegra com a queda do inimigo. Em vez disso, ele chora. Ele rasga suas vestes e lamenta por Saul e Jonatas. O homem que o perseguiu, ele honra. E o amigo que o sustentou, ele recorda com amor. É nesse gesto que começa o verdadeiro reinado, porque a grandeza não se prova com força, mas com compaixão. A primeira lição de 2 Samuel é clara. O coração de quem é escolhido por Deus não celebra a derrota de ninguém. E isso confronta o nosso tempo, em que muitos medem valor por quem conseguem vencer, não por quem conseguem perdoar. A câmera da alma se aproxima do rosto de Davi. Ele não tem pressa. Ele sabe que a promessa de Deus não precisa ser forçada. Aquele que foi ungido ainda jovem agora entende que o tempo de Deus é tão sagrado quanto a promessa. Porque o atraso não é castigo, é preparo. Logo, Davi é coroado rei de Judá. Depois, rei de todo Israel. Jerusalém se torna a cidade da presença. E quando a arca da aliança é trazida, o povo dança, canta e celebra. Mas há um detalhe que o mundo não entende. Quanto maior for a vitória, mais sutil será a tentação. Nem toda vitória é sinal de descanso. Às vezes, é apenas o início de uma nova guerra. A guerra interior. Deus havia dado tudo a Davi. Terras, glória, autoridade, mas o maior campo de batalha ainda estava dentro dele. A voz que antes o chamava no deserto agora precisava ser ouvida no palácio. E esse é o segundo ensinamento deste livro. Quando o aplauso é alto demais, só quem mantém os ouvidos voltados para o céu permanece firme. Davi escreve salmos, ora, consulta profetas e continua humilde diante do Senhor. Mesmo sentado no trono, ele ainda é o pastor de alma sensível. Mas 2 Samuel não é um livro sobre conquistas. É sobre humanidade. Sobre o homem que, mesmo cheio de poder, ainda luta com sua própria carne. Por isso Deus o chama de homem segundo o seu coração. Não porque fosse perfeito, mas porque mesmo em meio às falhas, ele nunca fugiu da presença divina. Deus não busca impecáveis. Ele busca corações dispostos. Talvez você hoje olhe para trás e veja erros que ainda doem. Mas saiba, o mesmo Deus que transformou um pastor rejeitado em rei é o Deus que transforma a culpa em graça. Nada é desperdiçado quando o arrependimento é real. Imagine agora Davi sozinho em seu quarto, olhando pela janela do palácio. O ouro reluz, os soldados o reverenciam, mas dentro dele um silêncio profundo cresce. O poder sem propósito pesa. A solidão de quem é aplaudido pode ser a mais perigosa de todas. É nesse tipo de silêncio que as maiores tentações se aproximam. E aqui nasce o terceiro ensinamento.
O perigo não está apenas nas perdas, mas também nas vitórias. O inimigo não teme quem cai, teme quem vence sem vigilância. Mas Deus tinha um plano que ultrapassava o trono. O reinado de Davi não era apenas político, era profético. Sua história apontava para algo maior, o reinado eterno do Messias. Cada batalha de Davi, cada lágrima, cada arrependimento, preparava o caminho para Jesus Cristo. Assim como Davi foi ungido, rejeitado, perseguido e exaltado, também seria o Filho de Deus. O livro de 2 Samuel é mais que um registro histórico, é um espelho espiritual. Tudo que Davi vive é um prenúncio da cruz. Tudo que ele conquista no campo aponta para o que Cristo conquistaria no espírito. E tudo que ele perde, o Salvador redimiria em glória. Há um detalhe que toca fundo. Davi nunca lutou por si mesmo. Ele lutou por algo maior, por um povo, por uma promessa, por um nome que ainda viria. E talvez esse seja o chamado do seu coração também. Talvez a dor que você enfrenta hoje seja o terreno onde Deus está escrevendo uma promessa que ultrapassa a sua geração. Deus constrói histórias em silêncio. Enquanto você luta, Ele alinha. Enquanto você chora, Ele prepara. Enquanto você espera, Ele escreve. Mas Davi não sabia o que estava por vir. Porque mesmo no caminho da promessa ainda existem vales. O homem, segundo o coração de Deus, logo conheceria o peso da própria humanidade. Mas antes o céu ainda o sustentava. O trono estava firme. As canções enchiam Jerusalém. A presença de Deus era palpável. E entre vitórias e conquistas, Davi aprendeu a maior das lições. O sucesso espiritual não é sobre o quanto conquistamos, mas sobre o quanto permanecemos dependentes. O Espírito de Deus não habita em tronos de orgulho, mas em corações que se ajoelham, mesmo vestidos de ouro. E é por isso que Davi encanta gerações, porque ele é humano, falho, mas profundamente sensível à voz divina. Ele erra, mas volta. Cai, mas chora. Se afasta, mas se arrepende. E Deus, em sua infinita misericórdia, continua chamando-o de escolhido. O livro de 2 Samuel é um espelho para todos que já caíram e ainda assim continuam amando a Deus. Porque a verdadeira santidade não é nunca cair. É sempre se levantar com o coração limpo. Davi viveu uma transição. Do anonimato para a influência. Do deserto para o palácio. Da perseguição para o poder. E cada fase revelou um novo teste. O deserto provou sua fé. O trono provaria sua obediência. Hoje, o mesmo Deus prova o nosso coração da mesma forma. Quando ninguém nos vê, Ele observa nossa fidelidade. Quando todos nos aplaudem, Ele testa nossa humildade. E em cada estação, o que Ele busca é o mesmo: um coração que não se corrompa. O mundo muda, mas a essência da fé continua a mesma. Ser segundo o coração de Deus é resistir quando o poder seduz, é perdoar quando a dor grita, é obedecer quando o orgulho chama. E talvez nesse exato momento, Deus esteja preparando você para algo maior, e o cenário do teu hoje é apenas o campo de treinamento do teu amanhã. Por isso, não desista do processo, porque o processo é a assinatura de Deus na sua história. Enquanto o mundo valoriza o resultado, o céu observa o caráter. Enquanto o mundo aplaude o topo, Deus constrói no fundo. E foi exatamente assim com Davi. Deus o levantou das cavernas, o sustentou nas batalhas e o coroou diante das nações. Mas o verdadeiro trono foi erguido dentro dele, no lugar onde ninguém via, mas onde o Eterno habitava. A história de Davi nos lembra que a jornada com Deus não é sobre chegar rápido, é sobre chegar transformado. E ao olhar para o início de 2 Samuel, aprendemos que os maiores reis são forjados na dor, moldados na fé e sustentados pela obediência. Então olhe para dentro. Veja o que Deus está construindo silenciosamente em você. E pergunte-se: será que o que estou edificando por fora é reflexo do que Deus está formando dentro de mim?
porque o trono que realmente importa não é feito de ouro, mas de rendição. E é ali que o Espírito habita. Compartilhe essa mensagem com alguém que está passando por um tempo de espera, porque assim como Davi, o tempo deles ainda vai chegar. E quando chegar, o mundo verá o que Deus sempre viu em silêncio. Bloco 2. A queda de Davi e o preço do distanciamento de Deus. O sol cai sobre Jerusalém. O som das harpas se silencia. O rei que antes se ajoelhava diante de Deus, agora observa de longe o campo de batalha. Seus soldados lutam, mas ele, o ungido, está em casa. E é neste instante de conforto que o inimigo sussurra mais alto. A tentação nunca bate à porta dos cansados, mas dos acomodados. Quando deixamos de lutar com propósito, começamos a lutar contra nós mesmos. E Davi, o guerreiro invencível, está prestes a enfrentar a batalha que nenhum exército pode vencer: a guerra interior. Lá fora, o povo ainda o reverencia, mas dentro do palácio, o silêncio se torna um campo perigoso. E no meio da noite, de sua varanda, Davi vê algo que desperta o que há de mais humano e de mais frágil dentro dele. Uma mulher, tomando banho. Seu nome é Batseba. E o olhar que deveria se desviar, permanece. Quantas vezes um simples olhar já foi o início de uma queda? Quantas vezes o que parecia pequeno cresceu, até se tornar um peso que a alma não consegue mais carregar? Davi deseja, e mesmo sabendo que ela é casada, ele manda buscá-la. O rei que antes chorava por Saul, agora está prestes a trair o seu próprio Deus. Aquele que cantava salmos de pureza, agora se envolve num pecado silencioso, coberto pelo manto do poder. O tempo passa, Batseba engravida, e o rei tenta esconder o erro. Manda chamar Urias, o marido dela, um soldado fiel que estava na guerra. Davi tenta manipulá-lo para que durma com sua esposa, e assim o filho pareça dele. Mas Urias é leal. Dormiu do lado de fora, recusando o conforto da casa enquanto o exército estava em combate. Sua integridade expõe a fraqueza do rei. E quando a mentira não resolve, Davi vai mais fundo. Ordena que Urias seja colocado na frente de batalha, onde a morte é certa. O homem segundo o coração de Deus agora carrega o peso do adultério e do sangue inocente. O trono que antes brilhava com a presença divina agora se cobre de sombras. O mesmo Deus que um dia o exaltou agora se cala. E o silêncio de Deus é o eco mais assustador que um coração arrependido pode ouvir. Mas mesmo no erro, a misericórdia não desaparece. Deus envia Natã, o profeta, para confrontar o rei. Ele não o acusa diretamente, conta-lhe uma história. Um homem rico, com muitos rebanhos, rouba a única cordeira de um homem pobre para servir um banquete. Davi se enfurece e grita: "Esse homem deve morrer." Então, Natã olha em seus olhos e diz: "Esse homem és tu." A frase cai como uma espada sobre a alma do rei. Toda sua força se dissolve em arrependimento. Davi desaba. O rei chora, o guerreiro se dobra, o homem volta a ser pó diante do Criador. E ali, nas lágrimas do arrependimento, nasce o Salmo 51, um grito que atravessa os séculos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essas palavras não vieram de um santo inalcançável, mas de um homem quebrado. E talvez seja essa a maior mensagem deste livro. O pecado pode ferir, mas o arrependimento ainda cura. A culpa pesa, mas a graça restaura. A vergonha aprisiona, mas a presença de Deus liberta. Davi entendeu que esconder o erro é cavar o próprio abismo, e confessá-lo é abrir espaço para o perdão. Quantas vezes tentamos tapar o sol com a mão, acreditando que Deus não verá? Mas ele não expõe para humilhar, ele revela para curar. O filho que Davi teve com Batseba morre, o castigo dói, mas mais do que a dor física é a espiritual que o consome. Durante 7 dias ele jejua, ora e clama, mas o Senhor permanece em silêncio. E quando o menino morre, Davi se levanta, lava o rosto e volta a adorar. Mesmo sem entender, ele escolhe continuar.
E é isso que diferencia os que desistem dos que são restaurados. Os que desistem culpam Deus pelo sofrimento. Os que são restaurados o adoram mesmo feridos. Davi perdeu o filho, mas não perdeu a fé. E é neste ponto que a glória começa a renascer, porque quando um coração volta a adorar em meio à perda, o céu se move de novo. Deus, na sua bondade, permite que Davi e Batseba tenham um outro filho, seu nome Salomão. E sobre ele repousa a promessa da sabedoria e da paz. Do ventre da culpa nasce o herdeiro da graça. Do lugar da queda nasce o futuro do templo. Deus estava mostrando que a redenção não apaga o passado, ela o transforma em propósito. E o que era vergonha se torna testemunho. Talvez você esteja vivendo o seu 2 Samuel 11 agora. Um tempo em que o erro parece irreversível. Mas Davi prova que nunca é tarde para voltar. Porque enquanto houver fôlego, há esperança. O pecado de Davi trouxe consequências sérias. O seu lar começou a ruir. Os filhos cresceram em rebeldia. A espada que ele usou para ferir Urias se levantou dentro da própria casa. A dor que começou em um olhar terminou em tragédias familiares. Mas ainda assim, Deus não retirou a promessa. Porque mesmo quando o homem falha, o propósito divino permanece de pé. A história de Davi é a prova de que o trono mais importante é o do arrependimento. Deus nunca buscou reis perfeitos. Ele sempre buscou corações que reconhecem o erro e voltam para o centro da vontade dele. E talvez o que Deus quer de você hoje não é perfeição, mas rendição. Não é aparência, é entrega. Não é máscara, é verdade. O arrependimento não é apenas dizer eu errei, é se voltar por inteiro para aquele que pode refazer o que foi quebrado. E é isso que Davi faz. Ele não tenta justificar, ele apenas se ajoelha. E quem se dobra diante de Deus nunca fica prostrado por muito tempo. Porque o mesmo Deus que corrige, levanta. O mesmo que disciplina, abraça. E o mesmo que fere, também cura. O reinado de Davi nunca mais seria o mesmo, mas agora seria mais puro, porque o trono sustentado pelo arrependimento é mais firme do que aquele sustentado pela vaidade. Em cada queda, Deus esconde uma lição. Em cada erro, ele planta uma nova chance. E em cada lágrima sincera, ele reescreve uma história inteira. O profeta Natã foi embora, mas a voz do arrependimento permaneceu. As pessoas talvez nunca esquecessem o pecado do rei, mas Deus já havia perdoado. E é isso que importa. Quando o celo te limpa, ninguém mais pode te manchar. Anos depois, quando Davi olha para trás, ele não se vê apenas como um rei que errou. Ele se vê como alguém que experimentou o amor mais radical, o amor que perdoa o imperdoável. E talvez, ao final de tudo, seja esse o motivo de Deus tê-lo escolhido. Porque quem conhece o abismo da culpa, valoriza a profundidade da graça. A história de Davi e Batseba é mais do que um relato de pecado. É um lembrete divino. Não existe queda tão profunda que o arrependimento verdadeiro não possa transformar em recomeço. Se você está afastado, perdido, frio espiritualmente, volte. O mesmo Deus que restaurou o coração de Davi está pronto para restaurar o seu. Ele não te define pelo erro, mas pela decisão de se levantar. A voz do Espírito ainda ecoa, chamando de volta os corações distantes, porque a misericórdia de Deus é o lugar onde a culpa vai para morrer. E quando Davi se ergue novamente, o trono é o mesmo, mas o homem é outro. Agora ele governa com lágrimas nos olhos e fé no coração. Ele entende que o poder sem presença é vazio, e que a graça sem arrependimento é apenas ilusão. 2 Samuel nos mostra que a queda não é o fim da história, é apenas o ponto onde Deus começa a reescrevê-la. Por isso, nunca se orgulhe das suas vitórias, mas também nunca se condene pelas suas falhas. O mesmo Deus que ungiu o jovem no campo é o que perdoa o rei no palácio. E se ele ainda não desistiu de Davi, ele também não desistiu de você. A restauração de Davi é a prova viva de que Deus é especialista em reconstruir corações quebrados. E o homem que pecou em silêncio termina conhecido pela sinceridade da sua adoração. Bloco 3.
O orgulho de Absalão e as feridas invisíveis de um rei. O tempo passou, mas as consequências da queda ainda ecoam. As muralhas de Jerusalém permanecem erguidas, mas dentro do palácio, algo está quebrado. O rei que venceu gigantes agora enfrenta o inimigo mais difícil de todos, a dor que nasceu dentro da própria casa. O silêncio da culpa abriu espaço para um novo tipo de guerra, a guerra da família. Davi experimentou o perdão de Deus, mas a semente do pecado gerou frutos amargos. Seu filho Aminon, movido pela luxúria, violentou Tamar, sua meia-irmã, e Davi, o rei justo, calou-se. Não puniu, não o confrontou, apenas silenciou. Talvez por vergonha, talvez por não se achar digno de corrigir erros que também cometeu. Mas o silêncio de um pai pode se tornar o grito de revolta de um filho. Absalão, irmão de Tamar, não suportou a injustiça. O ódio cresceu dentro dele como uma chama escondida. E o que começou como dor se tornou vingança. 2 anos depois, ele manda matar Aminon e então foge. O filho que um dia fora a alegria do rei, agora se torna fugitivo. Davi sofre. Sente o peso do próprio reflexo, porque quando não curamos as feridas do passado, elas voltam com rostos diferentes. Absalão é o espelho do que o pai tentou esquecer, o resultado da omissão. Anos passam e Joabe, general de Davi, convence o rei a permitir o retorno do filho. Mas mesmo assim, Davi não o recebe. Absalão volta para Jerusalém, mas o pai não o olha nos olhos. Estão na mesma cidade, porém separados por um abismo emocional. E é nesse silêncio que o mal cresce. Absalão começa a conquistar o coração do povo. Ele se levanta cedo, vai aos portões da cidade, ouve as queixas das pessoas e promete resolver o que o rei não tem tempo para ouvir. Carismático, bonito, eloquente, o príncipe se torna a voz do descontentamento. E assim, pouco a pouco, ele rouba o trono que antes pertencia ao pai. Davi, o homem que derrotou Golias, agora precisa fugir do próprio filho. O rei volta a andar descalço, com o rosto coberto de lágrimas, deixando Jerusalém, enquanto o som da traição ecoa pelas ruas. Aquele que um dia foi perseguido por Saul, agora é caçado por seu próprio sangue. A história se repete, mas desta vez com uma dor muito mais profunda. O inimigo agora tem o rosto de quem ele amou. Absalão se autoproclama rei. Senta-se no trono do pai, e o povo se divide. Alguns seguem o jovem rebelde, outros permanecem fiéis a Davi. O que antes era uma casa unida, agora é uma nação rasgada por dentro. E aqui surge o quarto ensinamento do livro. O pecado não destrói apenas o culpado, ele atinge todos ao redor. As consequências da desobediência podem levar anos para aparecer, mas quando chegam, cobram caro. Mesmo em fuga, Davi não perde sua essência. Ele ora, entrega tudo a Deus e diz: se ainda encontrar graça aos olhos do Senhor, ele me trará de volta. Não há desespero, apenas rendição. Porque quem aprendeu a confiar no deserto sabe que o mesmo Deus que o levantou antes pode levantá-lo outra vez. Enquanto o rei caminha descalço pelo vale de Cedron, um homem chamado Simei começa a jogar pedras e maldições sobre ele. Davi poderia ordenar sua morte, mas responde: deixem-no amaldiçoar. Talvez o Senhor veja minha aflição e me recompense com o bem. Que tipo de fé é essa, que vê propósito até nas pedras lançadas? É a fé de quem aprendeu que o trono é apenas uma estação. O destino final é o coração de Deus. No deserto, Davi reencontra o Deus que o ungiu ainda menino. Longe da glória, próximo da presença, e enquanto ele ora, o céu começa a mover o que os olhos não veem. A guerra entre pai e filho se aproxima. Os exércitos se preparam. O coração do rei está em pedaços. Ele ordena aos seus soldados: tratem Absalão com brandura, por amor a mim. Mesmo sendo traído, ele ainda ama. Mesmo sendo rejeitado, ainda perdoa. Mas o destino é cruel com os que endurecem o coração. No calor da batalha, Absalão foge a cavalo e seu cabelo longo fica preso nos galhos de uma árvore. O animal segue em frente e ele fica pendurado, suspenso entre o céu e a terra, símbolo perfeito de um homem dividido entre orgulho e arrependimento. Joabe o encontra e o mata, contrariando a ordem do rei. A notícia chega. Davi está na sua tenda, aguardando.
Quando o mensageiro entra, ele pergunta: "O jovem Absalão está bem?" E ao ouvir que está morto, o rei grita: "Meu filho Absalão, ah, se eu tivesse morrido em teu lugar!" O som do choro ecoa por Jerusalém. A coroa brilha, mas o coração sangra. A cena é devastadora. O homem que venceu batalhas e unificou reinos, agora é vencido pela dor de um pai. E é aqui que o livro de 2 Samuel atinge a sua ferida mais humana: o amor que perdoa, mesmo quando não é correspondido. O quinto ensinamento se revela: o perdão é mais poderoso do que a vingança, mas exige morrer para o orgulho. Davi amava Absalão, mas não pôde salvá-lo, porque ninguém pode salvar quem não quer voltar. E essa é uma verdade que muitos de nós ainda precisamos aceitar. Há batalhas que só Deus pode vencer. Quantos Absalões existem hoje, afastando de corações que só queriam amar? Quantos relacionamentos são destruídos pela falta de diálogo, pela vaidade, pela ausência de perdão? O livro de 2 Samuel não é sobre reis, é sobre pais e filhos, sobre feridas familiares que atravessam gerações. Davi volta para Jerusalém, mas o trono parece mais vazio agora. Ele não celebra a vitória, ele chora o preço dela, porque entende que vencer sem amor é a pior das derrotas. E é nesse ponto da história que Deus revela algo profundo. Mesmo quando as nossas decisões erradas nos afastam do propósito, o amor dele continua tentando nos trazer de volta. Deus nunca desistiu de Davi, e por mais longe que Absalão tenha ido, a dor do pai ainda era prova do amor do Criador. As lágrimas de Davi no vale de Cedron são as mesmas que Deus derrama por cada filho rebelde que se afasta. E talvez essa seja a maior mensagem desse trecho. O amor verdadeiro não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Com o tempo, a paz volta a reinar em Israel. Mas Davi não é mais o mesmo. O orgulho foi quebrado, o coração purificado. Agora ele entende que liderar é servir e que governar é cuidar. O rei que um dia reinou sobre homens, agora se deixa governar pelo Espírito. Ele volta a escrever salmos, volta a cantar. Suas orações se tornam mais maduras, mais profundas, mais humanas. A experiência da perda transformou sua adoração, e o homem que antes pedia vitórias, agora pede apenas a presença. A história de Davi e de Absalão nos ensina que o amor de um pai é o reflexo do amor de Deus, paciente, persistente e redentor. Mesmo quando erramos, o céu continua nos esperando, e cada vez que voltamos, o Pai corre em nossa direção. O livro de 2 Samuel é a jornada de um homem que teve tudo e aprendeu que o tudo sem Deus é nada, que o poder sem propósito é vazio e que o perdão é o verdadeiro trono onde Deus se assenta. Por isso, quando o orgulho quiser falar mais alto, lembre-se de Absalão. E quando a culpa quiser te prender, lembre-se de Davi. Ambos erraram, mas apenas um se humilhou e voltou. E é nessa diferença que o destino se decide. Talvez o seu coração esteja dividido hoje entre o orgulho e o perdão, entre o ressentimento e a rendição, entre o controle e a confiança. Mas saiba, enquanto houver vida, sempre haverá um caminho de volta. E o caminho de volta é feito de lágrimas, mas termina em paz. A história de Davi nos ensina que nenhuma coroa vale mais do que um coração restaurado, e que, no fim, os maiores reis não são os que comandam multidões, mas os que aprendem a dominar a si mesmos. Deus ainda está moldando Davi, e o mesmo Deus ainda está moldando você, porque o processo da graça nunca termina. Ele apenas amadurece a alma. Bloco 4. O legado de Davi e a promessa que não morre. O som das batalhas cessou. As lanças foram guardadas. As vozes do povo agora se misturam ao som tranquilo das flautas no Vale de Sião. Davi, o rei que um dia correu pelos campos com um cajado na mão, agora observa o pôr do sol de seu último reinado. As rugas contam histórias que nem os livros conseguiram registrar, e cada cicatriz é uma lembrança de que a graça de Deus o sustentou até aqui. O menino que venceu os gigantes se tornou o homem que venceu a si mesmo, e essa é a maior vitória de todas. Porque derrotar inimigos é fácil quando o coração está puro.
mas enfrentar a si próprio exige uma fé que o mundo não entende. Os anos de dor o tornaram sábio, as perdas o tornaram manso, e o trono, antissímbolo de glória, agora é apenas um lembrete de que tudo passa. Tudo, menos a presença de Deus. Davi compreende que sua missão não é apenas governar, mas preparar o caminho. Ele sabe que não viverá para ver todas as promessas cumpridas, mas quem caminha com Deus não precisa ver o fim da estrada, basta saber que ela leva para o céu. Entre salmos e recordações, Davi começa a escrever suas últimas palavras. Não são decretos de rei, mas confissões de servo. Ele olha para trás e percebe que tudo teve um propósito. Cada lágrima, cada exílio, cada traição, tudo cooperou para que o coração dele se tornasse mais parecido com o do Criador. A vida de Davi é a prova de que a graça não é um prêmio para os que acertam, é um recomeço para os que se arrependem. Ele caiu, mas não ficou prostrado. Errou, mas não se escondeu. Foi ferido, mas não desistiu. E é por isso que o seu nome atravessa séculos, lembrando o mundo que Deus é especialista em reerguer o improvável. Agora, já idoso, Davi vê o jovem Salomão se aproximando. Os olhos do filho brilham com a curiosidade e a inocência de quem ainda não conhece o peso do poder. Ele o chama e fala com voz serena. Sê forte e mostra-te homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Anda nos seus caminhos e guarda os seus estatutos. Não é apenas um conselho político, é uma herança espiritual. Porque o verdadeiro legado não é o ouro acumulado, mas a fé transmitida. Davi entende que os reinos humanos são frágeis, mas a aliança com Deus é eterna. Ele sabe que o templo, o grande sonho de sua vida, não será construído por suas mãos. E, em vez de se frustrar, ele prepara os recursos, os planos, as pedras e os materiais para que Salomão o edifique. Isso é sabedoria. Isso é humildade. Saber que o seu papel é apenas uma parte do plano divino e aceitar isso com paz no coração. Talvez esse seja um dos maiores ensinamentos do livro de 2 Samuel. Nem toda promessa que Deus te faz é para ser cumprida no teu tempo. Algumas são sementes que florescerão na geração seguinte. E quando você entende isso, o ego morre e o propósito nasce. O coração de Davi está em paz. Ele já não busca vitórias, apenas presença. Já não quer reconhecimento, apenas redenção. E entre um suspiro e outro, ele olha para o céu e sussurra: Senhor, tu me tiraste do pasto, fizeste de mim rei, e mesmo quando eu errei, tua misericórdia nunca se afastou. As lembranças voltam como cenas de um filme espiritual. Ele se vê enfrentando Golias. Lembra-se da caverna de Adulão, onde refugiou-se dos inimigos. Lembra-se de Saul, de Jonatas, de Batseba, de Absalão. Cada rosto, cada perda, cada vitória, e no fim, tudo se mistura numa única verdade. Deus nunca o deixou. O velho rei sorri. Agora ele entende o mistério da vida. Tudo o que viveu, o bem e o mal, serviu para moldar um coração que pulsava ao ritmo da vontade divina. E enquanto o corpo enfraquece, a alma se fortalece. A presença de Deus preenche o quarto. O som do vento entra pela janela e as cortinas balançam como se o Espírito Santo estivesse ali, despedindo-se de um amigo. Davi sente que o tempo está chegando ao fim, mas em vez de medo, há serenidade. Porque quem caminhou com Deus não teme o último passo, apenas o dá com fé. Antes de partir, ele faz algo simbólico. Ordena que o povo continue buscando ao Senhor, que nunca se esqueçam da aliança feita com seus antepassados, que mantenham viva a chama da adoração, e que o trono de Israel jamais seja apenas um lugar político, mas um altar espiritual. Davi entende que os impérios se desfazem, mas o nome de Deus permanece. E nas suas últimas palavras, ele resume toda uma vida de fé em uma simples frase: O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha língua. É o reconhecimento de que tudo o que ele foi,
Tudo que conquistou e tudo que perdeu teve origem e fim em Deus. Salomão se ajoelha ao lado do pai. As lágrimas escorrem. O jovem percebe que a maior herança que um homem pode deixar não está nas mãos, mas no coração. O trono pode mudar, mas o legado de fé permanece. E assim, o reinado de Davi chega ao fim, não com fanfarra, mas com adoração. O som das harpas volta a tocar. Os anjos parecem descer para recebê-lo. E o pastor que virou rei se encontra finalmente com o pastor eterno. Mas o livro de 2 Samuel não termina em tristeza. Ele termina com esperança. Porque a promessa feita a Davi não morreu com ele. Deus havia dito: da tua descendência levantarei um reino que jamais terá fim. E séculos depois nasceria da sua linhagem aquele que seria chamado Filho de Davi, Jesus Cristo. A história se completa. A promessa cumpre seu ciclo. Do campo ao trono, do trono à cruz e da cruz à eternidade. Tudo estava conectado. O Deus de Davi era o mesmo que viria a habitar entre os homens. E assim, o livro de 2 Samuel deixa de ser apenas um relato antigo, torna-se um espelho para a alma moderna. Ele nos ensina que os maiores reinos são construídos na intimidade com Deus, que as maiores vitórias não estão nas guerras vencidas, mas nas lágrimas que purificam, e que os legados que realmente permanecem são aqueles que apontam para o céu. Davi morreu, mas o seu cântico vive, e até hoje, cada verso dos Salmos é uma ponte entre a terra e o divino. Suas palavras atravessaram gerações, inspiraram reis, profetas, poetas e corações feridos. Porque quando um homem fala movido pelo Espírito, o tempo não consegue calar sua voz. O livro termina com um tom de eternidade. A câmera espiritual se afasta. Jerusalém se ilumina ao entardecer e no horizonte o som das harpas se mistura à brisa suave. A presença de Deus permanece. O trono físico passou, mas o trono celestial continua firme. E assim, entendemos o último ensinamento da vida de Davi. Não importa como você começou, o que define sua história é como você termina. E quando a jornada é entregue a Deus, até as cicatrizes se tornam coroas. A história de Davi não é sobre glória humana, é sobre redenção divina. É sobre o Deus que transforma pecadores em exemplos, desajustados em líderes e lágrimas em testemunhos. É sobre o Deus que não escolhe os perfeitos, mas aperfeiçoa os escolhidos. Por isso, quando a vida te provar, lembre-se de Davi. Quando o Senhor te ferir, lembre-se do perdão. Quando o tempo te cansar, lembre-se da promessa. E quando tudo parecer perdido, lembre-se de que o Deus de Davi ainda reina, e reina em ti também. A jornada termina, mas o Espírito continua. E assim como Davi, um dia todos nós entregaremos a coroa e diremos: tudo o que sou, fui pela graça de Deus. O livro de 2 Samuel chega ao fim, mas a voz de Davi ainda ecoa. Não nas muralhas de Jerusalém, mas dentro da alma de quem lê com o coração aberto. É como se cada capítulo fosse um espelho, refletindo nossas quedas, nossos medos, nossos arrependimentos e a graça que insiste em nos levantar. Porque, no fim das contas, a história de Davi é a história de todos nós. Ele amou, errou, chorou, lutou, caiu e se levantou. Foi pastor, guerreiro, rei e pecador. Mas, acima de tudo, foi alguém que nunca desistiu de buscar a presença de Deus, mesmo quando o silêncio parecia insuportável. O primeiro ensinamento de 2 Samuel é que o tempo de espera não é um tempo perdido. Davi foi ungido ainda jovem, mas levou anos para assentar no trono. A promessa não se cumpriu de imediato porque Deus estava moldando o homem antes de manifestar o rei. E assim é conosco.
Deus nunca nos dá algo antes de nos preparar para sustentar o peso da bênção. Por isso, o deserto não é o fim, é o lugar onde ele fortalece nossas raízes. O segundo ensinamento é que a vitória sem vigilância pode se tornar queda. Quando Davi descansou da guerra, o pecado o encontrou. O inimigo não ataca quando estamos alertas. Ele espera o momento em que baixamos a guarda. Por isso, a oração não é um ritual, é uma armadura. Quem ora, vigia. Quem vigia, resiste. E quem resiste, vence. O terceiro ensinamento é que o arrependimento sincero tem poder de restaurar tudo que o erro destruiu. Davi pecou, mas não permaneceu longe. Ele confessou, chorou, se humilhou e voltou. E quando um coração volta, o céu se abre. Deus não se impressiona com quem nunca cai, mas se alegra com quem, mesmo ferido, ainda escolhe se levantar. Porque a verdadeira santidade não é perfeição, é perseverança. O quarto ensinamento é que a omissão também é uma forma de erro. Quando Davi se calou diante da injustiça de Aminon contra Tamar, abriu espaço para o ódio de Absalão. E assim, a falta de posicionamento gerou destruição dentro de sua própria casa. Deus nos chama para curar as feridas antes que elas sangrem sobre a próxima geração. Silenciar diante do que é errado é o mesmo que concordar com a dor. Por isso, falar com amor é uma forma de proteger quem amamos. O quinto ensinamento é que o orgulho destrói o que a graça constrói. Absalão tinha tudo para herdar o trono, mas se perdeu tentando tomar aquilo que deveria receber no tempo certo. Quantas vezes tentamos antecipar o plano de Deus e acabamos tropeçando em nossa própria pressa? A promessa que vem de Deus não precisa ser conquistada à força. Ela vem no tempo exato, quando o coração está pronto para recebê-la. O sexto ensinamento é que o perdão é o maior trono onde a alma pode se assentar. Davi foi ferido pelo próprio filho, mas escolheu perdoar. E o choro por Absalão mostra que o amor verdadeiro é capaz de atravessar até as piores traições. Quem perdoa, se liberta. Quem ama, cura. E quem confia em Deus, transforma o sofrimento em sabedoria. O sétimo ensinamento é que o verdadeiro legado não está nas mãos, mas no coração. Davi entendeu que a maior herança que poderia deixar a Salomão era espiritual, não material, porque palácios caem, mas princípios permanecem. E a fé que é ensinada dentro de casa se torna muralha contra as tentações do mundo. Por isso, o legado mais poderoso é viver de forma que Deus seja lembrado através de nós. O oitavo ensinamento é que nem toda promessa se cumpre em nossas mãos, mas todas se cumprem nas mãos de Deus. Davi desejou construir o templo, mas foi Salomão quem o ergueu. E Deus fez assim para mostrar que o importante não é ser visto, mas ser parte. Muitos querem a glória de terminar, poucos aceitam a graça de preparar. Mas no céu, o construtor e o herdeiro recebem a mesma coroa. E o último ensinamento é que a graça é maior do que a culpa. Davi cometeu pecados terríveis, mas a misericórdia o alcançou. E é isso que nos dá esperança, saber que não existe erro que Deus não possa perdoar. A cruz de Cristo é a extensão da história de Davi. O perdão que o rei buscou em lágrimas foi revelado plenamente em Jesus, o filho de Davi. É o ciclo da redenção se completando. A jornada de Davi termina, mas a mensagem continua viva. Deus não se impressiona com títulos, mas com corações. Não com tronos, mas com lágrimas. Não com aparência, mas com verdade. E se ele escolheu um pastor improvável para ser rei, o que te faz pensar que ele não pode te usar também? Você pode ter falhado, mas ainda é escolhido. Pode ter caído, mas ainda é amado. Pode estar distante, mas ainda há um caminho de volta.
porque a mesma voz que chamou Davi no campo ainda te chama hoje, pelo nome, com amor e propósito. Então, olhe para a sua história e veja o que Deus já transformou. As dores que antes te feriam agora são testemunhos que inspiram outros. As quedas que te humilharam agora te tornam mais sensível à dor alheia. E as orações que pareciam sem resposta foram o terreno onde Deus te ensinou a confiar. O livro de 2 Samuel termina, mas o plano de Deus continua. Ele ainda está levantando corações dispostos, ainda está escrevendo histórias de recomeço e ainda está chamando pessoas comuns para viverem propósitos extraordinários. Seja qual for a fase que você está, o início, o meio ou o fim da jornada, lembre-se, a presença de Deus é o verdadeiro trono onde a alma descansa, e quando Ele reina dentro de nós, nenhuma queda é definitiva. Porque quem tem um coração segundo o de Deus nunca termina onde caiu, termina onde foi restaurada. Bloco 6. O Deus de Davi ainda reina. O som suave das harpas volta. A imagem mostra o nascer do sol sobre Jerusalém. As ruas ainda estão silenciosas, mas algo mudou. Não é apenas o amanhecer de um novo dia, é o recomeço de uma nova fé. Davi se foi, mas o Deus de Davi permanece. O trono foi ocupado por outro rei, o templo foi erguido e as gerações seguiram. Mas a essência dessa história nunca morreu, porque o coração de Davi continua pulsando em cada pessoa que decide recomeçar, mesmo depois de ter caído. O livro de 1 Samuel é mais do que uma narrativa sobre guerra, poder e glória. É uma carta divina sobre arrependimento, redenção e graça. É o lembrete de que o homem pode falhar 1000 vezes, mas Deus sempre oferece o perdão que restaura. A vida de Davi nos ensina que a grandeza não está no trono, mas na postura diante de Deus. Ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, mas por ser verdadeiro. Porque Deus não se encanta com máscaras. Ele se move quando encontra sinceridade. E talvez esse seja o convite que o Espírito Santo faz agora, no silêncio do seu coração. Volte à presença. Volte à comunhão. Volte ao lugar onde você e Deus ainda falavam como amigos. Davi teve tudo e perdeu quase tudo. Mas quando perdeu a presença, ele clamou: "Não retires de mim o teu Espírito Santo." E Deus o ouviu, porque o arrependimento sincero sempre desperta a misericórdia do céu. Talvez você esteja ouvindo essa história e se veja um pouco em Davi. Talvez tenha caído onde achava que nunca cairia. Talvez tenha ferido quem amava, ou se afastado de Deus por achar que ele não ouviria mais. Mas hoje, a mesma graça que alcançou Davi atravessa os séculos para alcançar você. Deus não mudou. Ainda levanta os quebrantados. Ainda perdoa os arrependidos. Ainda reescreve destinos e ainda transforma vergonha em testemunho. A vida de Davi prova que não existe história perdida. Mesmo depois da queda, ele escreveu os salmos mais profundos, as orações mais sinceras e os louvores mais belos da Bíblia. E isso mostra que o seu melhor ainda pode nascer do seu pior momento. O mesmo Deus que fez de um pastor um rei, pode fazer do seu deserto um jardim. Ele pode transformar a dor que você sente hoje na força que vai te sustentar amanhã. E cada lágrima que você derrama pode estar regando o propósito que ele já preparou. O livro de 2 Samuel termina com Davi velho, cansado, mas em paz. E é assim que termina a vida dos que aprendem a confiar. Com o corpo fraco, mas com o espírito fortalecido. Com as mãos vazias, mas com o coração cheio da presença. Com a certeza de que tudo valeu a pena, porque nada foi em vão. E talvez essa seja a lição mais linda que essa história nos deixa. Tudo o que passa pelas mãos de Deus, até a dor,
se transforma em glória, porque ele nunca desperdiça um coração quebrantado. Então, olhe para a sua jornada com os olhos da fé. Veja que cada queda foi uma lição, cada lágrima, uma semente, cada espera, um preparo, e cada recomeço, uma nova chance de ver Deus agir de formas que você jamais imaginou. O trono de Davi foi terreno, mas o reino que veio depois é eterno. A promessa cumpriu-se em Cristo, o Filho de Davi, o Rei dos Reis. E o mesmo Deus que habitou com Davi, agora habita em você, não num templo de pedra, mas no templo vivo do seu coração. Deus ainda está escrevendo histórias com mãos invisíveis. Ainda está transformando falhas em milagres. E ainda está escolhendo pessoas improváveis para carregar a sua glória. Você é uma delas. Davi morreu há séculos, mas seu nome continua vivo porque sua fé foi maior que seus erros. E essa é a herança espiritual que Deus deseja deixar também em você. Uma fé que permanece, mesmo quando o mundo desaba. Um amor que perdoa, mesmo quando dói. Uma esperança que não morre, mesmo quando tudo parece perdido. O livro de 2 Samuel é o retrato da vida real com Deus, feita de altos e baixos, lágrimas e canções, quedas e recomeços. Mas, acima de tudo, é a prova de que o amor divino é mais teimoso do que qualquer falha humana. Ele não desiste, ele não cansa, ele continua chamando. E quando essa voz te encontrar, talvez no momento de silêncio ou numa oração solitária, lembre-se, Deus não quer o trono da sua performance, Ele quer o altar do seu coração, porque é lá que Ele reina de verdade. A câmera se afasta, a cidade se ilumina, o céu sobre Jerusalém se tinge de dourado, e a voz do narrador suaviza. Que o Deus de Davi te ensine a perdoar como ele perdoou, a recomeçar como ele recomeçou, e a adorar como ele adorou. E que a tua história, assim como a dele, seja marcada não pelos erros, mas pelo arrependimento que te trouxe de volta à presença. Silêncio. Som de vento. Uma luz branda prende a tela. E o vídeo encerra com a sensação de que mesmo nos dias mais escuros, a presença de Deus ainda é o sol que nunca se apaga. Porque Davi se foi, mas o Deus de Davi ainda reina. E ele reina em corações que aprenderam a se render. Mensagem final ao espectador. Se esta mensagem tocou a sua alma, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda não desistiu dela. Inscreva-se no canal e continue comigo nesta caminhada espiritual. Há muitas histórias ainda por contar, muitas verdades para despertar, e cada uma delas pode transformar o seu coração. Que o Deus de Davi abençoe a sua vida, hoje, amanhã e para sempre.